Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar o seu coração neste novo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, quinta-feira, 7 de setembro, a lição 11, ela tem como título Senhores que são escravos. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 6, versículos 9, e também de Colossenses, capítulo 3, versículos 24 e 25. E aqui o apóstolo, ele dá um conselho para senhores, donos de escravos, que eram cristãos, que eles estavam juntos, com os próprios escravos, para que eles melhorassem a forma deles relacionarem com os seus escravos, a forma de como eles deveriam tratar seus escravos. Imagina você numa comunidade, em um lar igreja ou uma casa igreja, que era de costume na época, eles abrirem uma epístola desse apóstolo Paulo, e cuja mensagem era diretamente para esses senhores, donos de escravos, dando conselhos. Imagine a reação deles, E Paulo quis mostrar realmente com esta mensagem que sempre nossas ações, o que nós fazemos, primeiramente nós devemos honrar a Deus em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer situação, seja algum posto que nós estamos executando nossos trabalhos, seja um líder ou um liderado, onde nós devemos buscar a excelência em tudo que nós fazemos, onde nós temos que respeitar o nosso próximo, porque nós somos servos de um Deus maior, que é Cristo, E ele dá um recado para esses senhores, donos de escravos, que eles deveriam tratar melhor seus servos, com mais respeito, de modo mais humano. Pois aquele que faz injustiça, ele receberá em troca a injustiça feita, que fala lá em Colossenses 3:25. Porque todos têm um Senhor no céu, que é Cristo, que tudo vê e que ele julgará todas as pessoas. Onde tudo que nós fazemos, nós temos que fazer de todo o coração, com amor ao próximo, respeito, como se fosse para Deus. E aqui os escravos pertencem à família de Deus, porque eles também são co-herdeiros em Cristo. E a lição de hoje, nesta mensagem de Paulo, ele diz que tanto para os senhores de escravos como para os escravos cristãos, como foi lá no caso de José do Egito, que ele teve que mudar essa situação, e tudo pelo comportamento dele, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 21 e 23, para sempre lembrar da importância do ministério do Evangelho em qualquer situação que nós estejamos, em qualquer posto, ou hierarquia que nós estejamos dentro de uma empresa. Nós temos que respeitar o próximo, ou o subordinado, porque é ali que nós recebemos as bênçãos de Cristo, que vem lá das regiões celestiais. E José, no Egito, que estava escravo, por sua conduta honesta e fiel,
ele passou de escravo no Egito para governador no Egito, passou a ser senhor de muitos escravos no Egito. Veja que tudo em decorrência da postura dele. Portanto, como José no Egito, nós devemos trabalhar para o nosso Senhor aqui na terra, o dono aqui da terra, e nós temos que fazer com que a casa dele prospere, da mesma forma que nós estivéssemos trabalhando assim para Jesus, que fala em Efésios 6,6. E tal conduta não é adulação ou bajulação. Ele é um grande testemunho de Cristo, né? Que faz da nossa vida, onde nós temos um comportamento, né, que representa a essência da atitude cristã em nossos relacionamentos. E em qualquer circunstância, né, ou estrutura social, o mais importante para o cristão é sua conversão, a sua conduta, ao qual resultará em uma atitude sincera, diligente e perfeita em relação ao trabalho e à vida que nós levamos, que está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 6 a 8. E o apóstolo Paulo, por um outro lado, ele diz aos senhores cristãos, né, que eles façam o mesmo. Ou seja, esses senhores cristãos que estão falando aqui são os donos dos escravos, né? Que eles façam o mesmo, que está lá em Efésios 6,8, com os seus servos, onde devem ser parecidos, né, com a conduta e o caráter de Jesus. Os senhores de escravos terrenos ou pessoas com grandes riquezas e propriedades, bens e poder terreno, sabem que Jesus é o mestre deles. Principalmente uma pessoa que é convertida. E assim, ao contrário da ideia de que alguns falam erroneamente de que Paulo estava se apoiando na escravidão, ou ele estava apoiando na escravidão. E ele não poderia ser de forma alguma um revolucionário, né? Ou ir contra as leis daquele país na época, que isso também é contra as Sagradas Escrituras, onde Deus fala e Deus ordena, né? Que nós devemos respeitar as autoridades. E assim Paulo destrói o fundamento da escravidão ao estabelecer, né, o princípio cristão de que todos nós somos escravos e senhores, onde nós temos o mesmo mestre que é Jesus. Nós somos senhor de Jesus. Nós somos escravos, aliás, nós somos escravos de Jesus. E Jesus é o nosso Senhor. E a Bíblia diz em Romanos 13, do versículo 1 a 2, diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus. E Paulo tinha que respeitar, né, as leis da época e as autoridades constituídas da época. Porém, ele poderia ir contra as injustiças e combater aqueles que não respeitavam as leis divinas, onde está o verdadeiro caráter de Deus, que são os 10 mandamentos. E assim Paulo, como um cristão, ele exortou com firmeza os senhores, mostrando o contraste entre senhores, né, que do grego quer dizer mestres, né, que eles tinham o hábito abusivo, né, de ameaçar os escravos, né, impor muitas coisas, procurando mostrar qual deveria ser a conduta, né? E eles, senhores, eles deviam observar em Cristo, né, que ele sim é o verdadeiro mestre, que nele não existe e não há a parcialidade. E o apóstolo falou também duramente aos senhores desses escravos que isto não era uma conduta de um cristão, fazer opressão,
deveriam parar de amedrontar, né, de aterrorizar os escravos, que era uma prática de todos os senhores da terra na época, e também hoje bem continuam, que administravam assim, punições variadas assim para aqueles escravos, incluindo até espancamento, que fala em 1 Pedro 2,20, e até eles abusavam sexualmente de alguns escravos, separavam os escravos assim, de suas famílias, né? Oprimiam bastante, mantinham assim, um trabalho duro, árduo, ao extremo, onde os escravos passavam até fome, e eram algemados, né, marcados com ferro quente como propriedades desses senhores, e levavam-se muitos até a morte, de tanto afligirem, né? E faziam isto como tudo fosse normal. E Paulo os exortou severamente, alertando que eles seriam julgados e condenados por Deus em breve, onde Deus vê além dos nossos olhos, além das distinções terrenas. E em Efésios capítulo 6, versículo 8 diz: sabendo que cada um receberá do Senhor Deus todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, ou seja, seja escravo ou não seja escravo, receberá de Deus realmente o juízo, né? Onde diante do Criador do universo todos nós somos iguais. E qualquer ação do ser humano não passará despercebida por Deus. E por isso nós temos que ser cristãos assim autênticos, né? Leais, e saber que o verdadeiro mestre é Cristo. E o apóstolo Paulo, mesmo diante de uma escravidão instituída, né, naquele país por leis, ele desafiou normas para um trato com o ser humano, para que respeitasse mais realmente os escravos, onde os senhores donos de escravos e os próprios escravos diante do Criador do universo, eles são iguais em todos os planos, e todos prestarão contas diante dele, o Criador do universo. E o apóstolo Paulo, ao buscar sabedoria que só vem pelo poder do Espírito Santo, dá uma mensagem aos senhores donos de escravos que continha suas ordens com duas motivações importantes que forçou com que aqueles homens olhassem muito além das estruturas sócios greco-romanas que atuavam na época. Primeiro, ele mostrou aos senhores donos de escravos que eles e seus escravos pertenciam a um único Senhor Jesus, que está lá em Efésios 6,9. E que eles foram comprados, né, por Cristo. E ele, Cristo, exige exclusividade, que está lá em 1 Pedro 2,9. E que ninguém pode servir a dois senhores, que está lá em Mateus 6,24. O segundo ponto, Paulo exortou que o Senhor Celestial, o Deus Criador e Mantenedor do Universo, julga todos em tudo sem parcialidade, uma vez que o seu próprio Senhor tratava os escravos em pé de igualdade com os demais, e ele também deveriam proceder assim. E o apóstolo Paulo fala esta mensagem onde eles estavam assim em comunidades, né, em lares, igrejas, né, que na época os cultos eram feitos assim em casas, né? E ali estavam senhores, donos de escravos e os escravos. E o apóstolo animou aqueles que estavam cativos, né? Com essas palavras, né? Porque eles estavam sem direitos, né? E ali souberam da adoção que Paulo falou em Efésios 1,5, por parte do Senhor dos Senhores, que é Cristo. E eles entenderam a importância da redenção
perceberam que eles eram herdeiros da promessa, que fala em Efésios 1:11, versículo 14 e Efésios 3:6. E souberam também da entronização de Jesus no céu e a possibilidade deles terem os estatutos de concidadão do reino dos céus, juntos com Jesus. E que agora eles eram membros da família de Deus, que fala em Efésios 2:19. Eles eram também integrantes do corpo de Cristo. E assim o apóstolo Paulo acreditava que após pregar o evangelho nas comunidades, nas unidades, e acima de tudo em amor a Cristo, a escravidão entraria em colapso por si mesmo através das suas palavras, que alcançaria pessoas e senhores donos de escravos que pensariam diferentes a partir daquele momento. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. Você entenderá que nós só temos um Senhor, em que Ele comprou a todos nós, a humanidade, através do seu sangue que jorrou na cruz do Calvário. E Ele comprou a mim, comprou a você. E que nós somos agora escravos de Cristo, mas para o reino dos céus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Você, quando aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.